Setembro de 1987. Uma cidade comum. Pessoas comuns. Um dia comum. Mas dentro de um prédio abandonado no centro de Goiânia, havia algo que ninguém sabia que estava lá. Sem cheiro, sem barulho, sem cor. Mas quando dois homens abriram aquele equipamento enferrujado, encontraram algo que brilhava. Um azul intenso, quase bonito, hipnótico. E naquela noite, eles levaram aquilo para casa. O que você acabou de ver aconteceu de verdade em setembro de 1987, na cidade de Goiânia. Dois catadores de sucata encontraram um equipamento abandonado dentro de uma clínica que havia fechado as suas portas sem deixar nenhum aviso. E dentro deste equipamento havia cloreto de césio 137. Um dos materiais radioativos mais perigosos que existe. E eles não sabiam disto. As pessoas ao seu redor também não sabiam disto. E este material circulou pela cidade inteira durante dias. E o que aconteceu depois foi um dos maiores acidentes radioativos da história do Brasil. E existe uma pergunta que quase ninguém tem coragem de fazer. Será que tudo isto foi um acidente? Ou foi apenas uma sequência de negligências que alguém deixou acontecer? E se você chegou agora no canal, aproveite para se inscrever agora mesmo. E fique comigo até o final desse vídeo, porque essa história é mais perturbadora do que parece. Eu sou Heraldo Kaminski. Seja bem-vindo à Sala Proibida. Goiânia, 1987. A cidade crescia rápido. Muita construção, muita movimentação, muitos negócios abrindo e fechando. O Instituto Goiano de Radioterapia havia encerrado as suas atividades em 1985. E 2 anos depois, o prédio estava abandonado, em disputa judicial, sem segurança, sem cadeado, sem ninguém olhando. Mas o que estava dentro dele, ninguém havia removido. Ali dentro estava uma cápsula de irradiação usada para o tratamento de câncer. Dentro dela, césio 137, um elemento radioativo extremamente instável. O césio 137, ele tem meia-vida de 30 anos. Isso significa que ele continua emitindo radiação por décadas. E a dose contida naquele equipamento era alta o suficiente para causar danos severos a qualquer pessoa que ficasse exposta por minutos. Este equipamento deveria ter sido desativado e removido com todos os protocolos de segurança exigidos pela legislação vigente. Mas só que ele não foi. E em 13 de setembro de 1987, 2 homens, Roberto dos Santos Alves e Wagner Mota Pereira, entraram no prédio abandonado à procura de material para vender. E eles encontraram o equipamento. Era pesado, era metálico, era valioso. Para eles, era apenas sucata. Com muito esforço, eles desmontaram parte do equipamento e levaram o cilindro central para o barracão de Roberto. E naquela mesma noite, Roberto começou a tentar abrir o cilindro. Foi quando ele encontrou o pó. Um pó que brilhava, azul, bonito, diante de tudo o que ele já tinha visto. E foi exatamente esta beleza que começou a tirar a sua vida. Agora preste atenção, porque aqui é a parte mais assustadora desta história. O Roberto, ele achou o material tão bonito que resolveu mostrar para todo mundo. Amigos, vizinhos, a família, até mesmo a sobrinha dele, uma menina de 6 anos chamada Leide das Neves, brincou com aquele pó e passou por todo o seu corpo, como se fosse purpurina. Parte do material foi vendido para o dono de um ferro velho, Devair Ferreira, que também ficou fascinado. Ele mostrou para a mulher, para o filho, para os funcionários do ferro velho. E em menos de uma semana, o césio 137 havia passado por mãos de dezenas de pessoas de bairros diferentes de Goiânia. Agora pensa comigo. Nenhuma daquelas pessoas sabia o que estava segurando. Nenhuma delas sentia dor naquele momento. E muito menos faziam a menor ideia
de que estavam sendo irradiadas. Porque o Césio-137, ele age em silêncio. Primeiro por dias, depois por semanas. E quando os sintomas começam a aparecer, aí já é tarde. Os primeiros sintomas apareceram poucos dias depois. Náuseas, tontura, fraqueza. As pessoas acharam que era intoxicação alimentar, um resfriado, o calor excessivo de setembro. Mas então, a pele começou a inflamar. As queimaduras começaram a aparecer, sem causa aparente. A exposição do Césio-137 causa danos celulares progressivos. Nas primeiras horas, o corpo reage como se estivesse com gripe. Depois de dias, começam a aparecer lesões internas. E nos casos mais graves, o sistema imunológico colapsa completamente. E foi a Maria Gabriela Ferreira, a esposa de Devair, que teve a intuição que salvou muitas vidas. Ela ligou os pontos, o brilho estranho daquele pó, os sintomas, e ele havia circulado por toda a casa. E no dia 28 de setembro, 15 dias depois do material ter sido encontrado, ela levou uma amostra desse pó em um saco plástico para o IGO, o Instituto Goiano de Oncologia. O médico que atendeu imediatamente acionou as autoridades e Goiânia entrou em colapso. A resposta foi imediata e caótica. Áreas da cidade foram isoladas, casas inteiras demolidas, solo removido, objetos queimados. Ao todo, 249 pessoas foram contaminadas. 4 delas foram a óbito em decorrência direta da exposição. Entre elas, Leide das Neves, a menina de 6 anos, que havia brincado com o pó brilhante. 7 toneladas de resíduos radioativos foram gerados pelo acidente. O material, ele foi encapsulado e enterrado a 20 quilômetros de distância de Goiânia. Mas o dano já estava feito. E então veio algo que muita gente esquece de mencionar quando conta essa história: o estigma. E agora eu te pergunto, esse acidente, ele seria inevitável? Bem, não. E eu vou te explicar o porquê. O Instituto Goiano de Radioterapia fechou em 1985, 2 anos antes do acidente. 2 anos em que aquele equipamento ficou lá, sem proteção, sem vigilância, sem que ninguém removesse o material radioativo que estava dentro dele. E isto não era segredo. A Comissão Nacional de Energia Nuclear sabia da existência desse tipo de equipamento nas clínicas brasileiras. Havia regulamentação. Havia a obrigação de registro e controle. Só não havia a fiscalização. Segundo relatórios posteriores ao acidente, o Brasil tinha dezenas de equipamentos de radioterapia sem controle adequado, espalhados por clínicas e hospitais no início dos anos 80. O Césio-137 de Goiânia não era um caso isolado de descuido, era um caso isolado de consequência. E o que aconteceu em Goiânia não foi uma tragédia. Foi a prova de que um sistema inteiro havia falhado. E a pergunta que eu faço para você é o seguinte: se o sistema já falhou uma vez, quem garante que ele não vai falhar de novo? O Brasil melhorou, isto é fato. Depois do acidente de Goiânia, a Comissão Nacional de Energia Nuclear reforçou os protocolos. O controle de fontes radioativas foi ampliado. A legislação ficou mais rigorosa. E hoje, o Brasil possui um dos sistemas de rastreamento de fontes radioativas mais avançadas da América Latina. Cada equipamento com material radioativo precisa ser registrado, monitorado e desativado dentro das normas rígidas. Mas, ao mesmo tempo, o Brasil de hoje tem outros problemas que em 1987 não existiam. Mais sucateamento de serviços públicos, mais terceirização sem controle, mais acúmulo de lixo tecnológico, equipamentos descartados sem protocolo. E uma coisa não mudou: a maioria das pessoas não sabem identificar um risco radioativo. E se vissem um pó que brilhasse azul, provavelmente iriam achar bonito. Leide das Neves.
Ela tinha apenas 6 anos de idade. E ela não fez nada de errado. Ela fez apenas o que toda criança faria diante de algo brilhante e bonito. Ela tocou e brincou com aquele pó. E o que tirou a vida de Lady não foi a radiação, foi o abandono, foi a negligência. A negligência de quem tinha a obrigação de tirar aquele equipamento e não tirou. Foi um sistema que funcionou perfeitamente até o momento que deixou de importar. E isto me faz pensar em uma coisa. Quantas coisas ao nosso redor funcionam exatamente assim? Silenciosas, invisíveis, sem aviso. Simplesmente esperando alguém abrir uma porta que deveria permanecer fechada. Porque em Goiânia, tudo começou com um brilho azul bonito e terminou com um silêncio que até hoje não foi embora. E se você chegou até aqui, você é o tipo de pessoa que eu quero nesta sala. Então se inscreva no canal e ative as notificações, porque toda semana eu trago uma nova história para você. Tchau, tchau. A gente se vê no próximo vídeo.